No dia 25 de março, o Senado brasileiro aprovou um projeto de lei que enquadra a misoginia como crime de discriminação ou racismo, com pena de 2 a 5 anos de prisão, mais multa. O objetivo é combater o ódio contra mulheres, criando um mecanismo mais claro de responsabilização para quem ultrapassa os limites, especialmente no ambiente digital, onde comentários e ataques se espalham com rapidez e grande alcance. Mas como proteger de forma eficaz sem gerar insegurança jurídica? Como diferenciar crítica, opinião e discurso de ódio? Essas são questões centrais que ajudam a entender por que o tema vem gerando tanta discussão e debate. A resposta parece simples. Misoginia é o ódio contra mulheres. Mas no direito, não basta parecer simples. Precisa ser claro. E é aqui que começa o problema. Porque o que é considerado misoginia pode mudar dependendo do contexto, da interpretação e até de quem está analisando o caso. Uma mesma fala, por exemplo, pode ser vista como crítica, opinião ou até mesmo ofensa. Em alguns casos, até como algo punível. Mas quem define o limite? Ou seja, o conceito de misoginia existe socialmente, que é combater o ódio contra mulheres. Mas, juridicamente, ele nem sempre é aplicado da forma objetiva e isso abre espaço para diferentes interpretações. Tem piada que hoje não pode mais fazer, principalmente com mulher. Você acha que essa frase que eu acabei de falar é uma opinião, uma crítica ou um discurso de ódio contra as mulheres? Acho que é uma opinião. E por que você acha isso? Eu acho que a gente tá vivendo num mundo que hoje em dia as pessoas desconstroem muito do que a gente fala, né? Às vezes a gente precisa ver um pouco mais da intenção. Porém, normalmente a intenção é como uma agressão, né? Das pessoas. Então acho que a opinião ela é válida, mas para algumas coisas não tem que ter. Mulheres pertencem ao homem. Você acha que essa frase é uma opinião, uma crítica ou um discurso de ódio contra as mulheres? Eu acho que é um discurso de ódio contra as mulheres. Por que você enxerga dessa forma? Porque não faz nenhum sentido essa frase. Mulheres jamais pertencem ao homem. Aliás, ninguém pertence a ninguém, né? Ainda mais as mulheres que são tão empoderadas hoje em dia, trabalham, têm seu próprio dinheiro, ganham até mais que o homem, muitas vezes. Então, não tem essa de mulheres pertencem ao homem, porque mulher não é um objeto, né? Se não sabe lidar com o assédio, não use roupa curta. Você acha que essa frase é uma opinião, uma crítica ou uma frase de discurso de ódio contra as mulheres? Eu acho que é uma opinião. Então a gente usa o que quer. E por que você acha isso? Porque ninguém pode mandar no gosto de ninguém, né? Então a gente usa o que quer, minha opinião. Hoje a misoginia ainda não é um crime específico no Brasil, mas pode ser punida dependendo dos atos. Se for uma ofensa direta, entra no Código Penal brasileiro como injúria, ameaça ou até incitação à violência. Se acontecer dentro de um relacionamento ou ambiente familiar, pode ser tratada pela Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência física, psicológica e moral. Agora, em casos mais graves, quando a morte é motivada pelo fato de a vítima ser mulher, aplica-se a lei do feminicídio, por exemplo. Mas, com a aprovação do PL 896 de 2023, a misoginia passaria a ter os mesmos critérios da lei do racismo, ao lado de cor, etnia, religião, com pena de 2 a 5 anos de prisão, mais multa. O objetivo é pegar uma lei que já existe e ampliar para incluir o ódio contra mulheres como crime específico. Ou seja, o Brasil está prestes a ter um crime novo. Com a definição desse crime, levanta perguntas ainda sem respostas. Os riscos certamente existirão. Isso porque a ausência de uma definição clara e objetiva coloca essa PL em uma verdadeira zona cinzenta. E nesse cenário, qualquer pessoa pode acabar entrando nela sem perceber. Isso porque, na prática, uma mesma frase pode ser entendida de formas completamente diferentes, dependendo de quem escuta, do contexto e até mesmo do momento. E é aí que surge o problema. Quando o limite não é claro, o risco deixa de ser só de quem fala e passa a depender de quem interpreta. A grande questão não é ser contra a proteção das mulheres. As mulheres precisam ser protegidas. O ponto aqui é outro. É quando a lei começa a punir, sem critérios totalmente claros. Porque sem esses critérios, surge uma insegurança natural, uma insegurança jurídica. Até onde é possível opinar sem correr risco? E mais do que isso, estamos preparados para lidar com uma lei em que o limite pode variar de caso para caso? A aprovação desse projeto de lei pelo Senado gerou grande repercussão, principalmente no ambiente digital. Uma parte significativa da população já relata um sentimento de insegurança em relação ao texto que se mostra amplo demais
e sem limites claros e práticos. Isso porque o texto abre espaço para diferentes interpretações em situações muito parecidas e até o receio de denúncias exageradas, dependendo do contexto. E é neste cenário que surge uma dúvida legítima. Estamos diante de um problema desigual ou de um sistema que observa apenas um lado? Situações do dia a dia, como a discussão no trânsito ou até mesmo a expressão de preferências pessoais por parte dos homens, podem gerar interpretações equivocadas. E é justamente essa falta de clareza que preocupa. Porque no fim, não é só sobre quem comete excessos, é também sobre uma sociedade composta por pessoas comuns que querem cumprir a lei, como homens que passam a ter receio e insegurança. Pouco se fala que a maioria das vítimas de violência no Brasil são homens, mas quase ninguém fala sobre isso. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os homens representam 90% das vítimas de homicídio no Brasil. Homens também são vítimas de agressões físicas, violência psicológica, violência doméstica, principalmente dentro das relações. O problema é que muitos desses casos nem chegam a ser denunciados, muitas vezes por vergonha, medo ou falta de acolhimento. A misandria é o ódio, desprezo, preconceito contra homens. Assim como a misoginia se refere ao ódio contra mulheres, a misandria se refere ao lado oposto. A misandria não é crime específico no Brasil e só é punida quando vira outro tipo de crime. Exemplo, ofensa, ameaça, difamação. Enquanto a misoginia tem foco crescente em criminalização específica e maior debate jurídico, a misandria é pouco tratada na legislação e menos discutida. Mas sabemos que existe, e muito. E é aqui que está o ponto sensível. Hoje não existe no nosso Código Penal brasileiro uma lei específica voltada exclusivamente à proteção do homem como vítima, apenas leis gerais. Ou seja, o homem pode ser protegido, mas o caminho jurídico costuma ser mais indireto e muito mais silencioso. Não se trata de retirar a proteção das mulheres. Isso é necessário. Mas quando o sistema protege de forma específica somente um grupo e trata o outro de forma mais genérica, estamos falando de justiça ou seleção. Após a grande repercussão diante da PL da misoginia, no dia 7 de abril, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, decidiu que o projeto de lei só será votado após as eleições. Eu sou a advogada Jamile Venceslau, e nos próximos vídeos eu vou trazer outros assuntos que quase ninguém está discutindo e que impactam diretamente a forma como a lei pode atingir a população brasileira. Então me acompanha, me segue, compartilha e comenta, porque essa conversa está só começando.